Olá! Nesse vídeo, iremos continuar a falar sobre polimorfismo. Lembrando que polimorfismo significa várias formas, né? E no caso aqui que nós estamos estudando, são várias formas de se fazer algo, uma determinada tarefa. Então, nós teremos determinados objetos que vão receber o mesmo método que vão executar de uma determinada forma, e outros métodos que vão receber a mesma solicitação de método, mas vão executar de uma outra forma. Bom, nesse vídeo, nós iremos aprender um outro método, outra forma de polimorfismo, que é a sobrecarga de método. Lembrando que as linguagens Java e C# têm vários tipos de polimorfismo. A sobrescrição de método, que nós vimos anteriormente, né? A sobrecarga de método, também chamada de overloading, que nós iremos ver neste vídeo, e também a parametrização. Bom, lembrando que o que é um método, né? O método é um comportamento de um objeto. Então, os objetos eles possuem comportamentos e esses comportamentos vão ser programados através de vários métodos. Bom, então, uma classe ela vai agrupar um conjunto de métodos que vão executar um conjunto de tarefas. Mas uma tarefa ela pode ser feita mais de uma forma. Né? Então, nós podemos escrever diferentes códigos para a mesma tarefa. Ou a partir dos dados da entrada, ou seja, a partir dos argumentos do método, nós podemos então prever uma forma de se realizar a tarefa. E é isso que nós vamos ver em sobrecarga de método. A sobrecarga de método ocorre quando vários métodos possuem o mesmo nome, mas quantidade ou tipos de parâmetros diferentes. Então, assim, é possível tratar diferentes entradas com o mesmo objetivo. Bom, a sobrecarga de métodos ela é usada para criar vários métodos com o mesmo nome, que realizam tarefas semelhantes, mas em diferentes tipos de dados, que é essa definição dada por Deitel e Deitel. E aí você deve estar se perguntando, ok, professor, eu entendi que eu posso ter diferentes implementações para o mesmo nome de método. Mas como é que o computador diferencia qual é a implementação a ser executada? Bom, ele vai selecionar a partir do que nós chamamos de processo de resolução de sobrecarga. Então, o computador selecionará o método correto correspondendo os tipos de parâmetro aos cabeçalhos dos vários métodos, com os tipos dos valores utilizados na chamada do método específica. Bom, meio complicado de compreender, né? Vamos a um exemplo? Vamos considerar que nós temos uma classe anunciante. E essa classe anunciante ela vai dizer algo para nós, ou seja, escrever alguma coisa na tela do usuário. Bom, então a classe anunciante, aqui nesse código apresentado, ela possui o método diga, que tem este propósito de exibir na tela do usuário alguma informação. Bom, o anunciante, se ele não receber nenhum parâmetro, ele vai dizer na tela do usuário, olha, não sei o que dizer. Agora, se ele receber um número inteiro, ele então vai escrever na tela do usuário o número e o número. Se ele receber a string, uma string, então veja, é semelhante à primeira parte, né? O que está mudando são os parâmetros, os argumentos. Se ele receber uma string, ele vai escrever a string e a sequência da string. E se ele receber um double, ele vai colocar na tela do usuário, então, né, o número real e o número double. E se ele receber um caractere, ele vai exibir, olha, o caractere e o caractere. Bom, então aqui percebam que é o mesmo método, diga, né, possui o mesmo nome, mas os parâmetros são diferentes, os argumentos são diferentes. Bom, na invocação, então, nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos instanciar um objeto anunciante e vamos solicitar a execução do método diga deste objeto. Bom, como não está passando nenhum parâmetro, ele vai executar então o método não sei, vai executar o método diga sem parâmetros e vai dizer não sei o que dizer. Agora, se nós digitarmos aqui, por exemplo, um número inteiro, 2, né, e pedir para executar, veja que ele vai mudar a forma de execução. Pois o resultado apresentado é o número 2.
Por quê? Ele não vai executar mais o método que não tem parâmetros, e sim o método que recebe um número inteiro. E por isso que escreveu aqui na tela do usuário, né, por causa da instrução de escrita, o número é e o número. Agora, se eu colocar aqui uma string, vamos pegar olá e executar, então a string é olá. Então veja, não executou o método, né, as instruções do método sem argumentos, não executou a instrução do método que recebe como argumento o número int, e sim executou a instrução, né, o código do método que recebe um objeto do tipo string. Né? Então, nós podemos aqui alterar o conteúdo, né? E aí nós teremos aí, conforme os parâmetros passados como argumento, a execução de diferentes instruções, conforme foi programado pelo programador. E é isso que esse texto quer dizer. Quer dizer o quê? Que ele vai corresponder na chamada, verificar quantos são e quais são os tipos de parâmetros e executar o método declarado com aquela quantidade e aquela sequência de parâmetros que foram passados como argumento. E aí agora você deve estar se perguntando, professor, tá, estou entendendo essa história, mas e se nenhum método que corresponda for encontrado? Ou se mais de um método de correspondência for possível? Bom, nesses casos, vai acontecer um erro de compilação. Então, o compilador vai mostrar uma mensagem de erro, né? Visto que ele não consegue resolver, decidir qual é o conjunto, o corpo, né, do método que vai ser executado, o conjunto de instruções que serão executadas. Bom, e também deve estar se perguntando, tá, professor, é o nome do método e os parâmetros. E o tipo de retorno? Ele é utilizado na resolução de sobrecarga? Bom, eu antecipo que não é utilizado o tipo de retorno na resolução de sobrecarga. Então, cuidado durante a programação. Não importa qual é o tipo de retorno que você colocar ali, ele não vai ser utilizado para decidir qual a implementação do método que será invocada, no caso da sobrecarga. E agora, tá, professor, legal, estou entendendo essa história de sobrecarga. Mas é possível sobrecarregar qualquer método? Sim, é possível sobrecarregar qualquer método, inclusive os métodos construtores, né? Bom, então, é possível construir vários construtores, cada construtor recebendo diferentes tipos de parâmetro, né? Lembrando qual é o propósito do construtor, é inicializar aquele objeto para deixá-lo pronto para uso pelo nosso programa. E nós sempre temos o construtor padrão. O que é o construtor padrão? O construtor padrão é aquele que, quando nós não declaramos nenhum argumento, né, que então ele não vai receber nenhum parâmetro para ser chamado. E agora deve estar perguntando, né? Ou melhor, eu perguntar para você, né? E se você não declarar um construtor, nenhum construtor, o que acontece? Mesmo assim, é possível instanciar as suas classes, correto? Isso acontece porque o compilador irá incluir um construtor padrão para você e configurando todos os atributos da instância com o valor padrão. Agora, e se você declarar um construtor que recebe parâmetros, mas não declarar o construtor padrão? É possível construir o objeto, ou seja, chamar o new com um construtor padrão? Né? Bom, quando não há nenhum construtor, o compilador coloca o construtor padrão. Mas se já houver construtores, o compilador não irá acrescentar o construtor padrão. Logo, não será possível instanciar objetos sem passar os parâmetros. Então, alguma das opções dos construtores definidos pelo programador deve ser utilizado e o construtor padrão não será utilizado. Pensando na modelagem, como é que a sobrecarga de método pode ser representada no diagrama de classes? Então, vamos considerar este exemplo, o anunciante, e ver a representação dessa classe no diagrama UML? Bom, então acontece o seguinte, que nós especificamos, declaramos
todas as possibilidades da sobrecarga no diagrama. Então, aqui nós tínhamos o diga, que não recebe nenhum parâmetro, o diga, que recebe um parâmetro do tipo inteiro, o diga, que recebe um número do tipo real, e o diga, que recebe um string. E teremos também lá no código o diga, que recebe um caractere. Então, eu represento todas os métodos todas as possibilidades que eu desejo para aquele método. E assim, então, percebe-se visualmente que existe uma sobrecarga dos métodos do método diga aqui nessa figura. Bom, e agora, por último, está se perguntando, como é que eu codifico a sobrecarga de método da linguagem Java e na linguagem C#? Na linguagem C#, nós vimos no início deste vídeo, né? Basta eu simplesmente ir construindo, né, os meus métodos com o mesmo nome e aí mudando os tipos dos argumentos, né? Na linguagem Java é semelhante. Olha aqui, anunciante, né, é do tipo anunciante, né, uma classe, e eu tenho aqui que ela possui os métodos diga, ok? Né, do tipo void, o retorno do tipo void, e recebendo nenhum parâmetro, recebendo um parâmetro do número inteiro, recebendo um parâmetro que é do tipo string, e recebendo um parâmetro que é um tipo real, e o outro que é recebendo um parâmetro que é do tipo caractere. Então, basta eu codificar o método com o mesmo nome, mas alterando os parâmetros conforme o desejo aí da programação, que, né, os parâmetros devem ser recebidos para a execução daquele conjunto de instruções internas ao método que está sendo programado. Espero que vocês tenham compreendido sobre sobrecarga de método, né? E aí agora vamos executar algumas atividades para assimilar melhor este conceito.